Salve, galera! Na sequência aqui, o curso, nosso workshop desenho de personagens que eu fiz aqui para tirar uma onda. E por acaso falta terminar o óculos dele. Eu tô esperando pintar um quadro, usar a cor azul para vir aproveitar e fazer o óculos dele. Eu voltei a pintar quadro agora e tô devagarzinho, eu chego lá. Vamos dar sequência aqui ao nosso workshop. Então aqui a gente vai ver técnica de blocagem, desenho de cabelos e desenho de tecido, tá bem? Então vamos lá. Técnica de blocagem nada mais é que você usar figuras geométricas como blocos para construir seus personagens. Então aqui ele dá exemplo de um ovo, né? E para que serve? Esse tipo de referência? Serve para que a gente tenha uma noção de volume, de massa dos objetos, para que a gente, se você fizer esse exercício do ovo que ele está passando aqui, você que não sabe ainda desenhar cabeças, não consegue visualizar a deformação que existe quando uma cabeça rotaciona, você já consegue tá fazendo isso, né? Então a blocagem você tem um conceito mais técnico, que é aquele de medidas, 8 cabeças, você fazer um manequim, né, usar a blocagem. Ou esse conceito mais solto das figuras geométricas diversas, dos vários tipos de formas que você pode usar. Todas as formas que existem na natureza, fabricadas pelo homem e na natureza. Aliás, a natureza é muito mais orgânica, né? A natureza não tem figuras completamente perfeitas do formato de formas geométricas, né? A gente tem estrelas marinhas, alguma coisa, né, no mar ali que chega perto, mas perfeitos não vai encontrar na natureza um quadrado perfeito que apareceu naturalmente lá. Ou um cilindro perfeito, que nasceu, né? Tu vai encontrar um tronco, vai encontrar alguma pedrinha que é quase um quadrado. Mas independente disso, ó, ele usa essas formas aqui para estar criando os desenhos, né? Então a blocagem nada mais é que isso. Aqui ele dá vários exemplos. Aqui ele dá um exemplo muito interessante que dá até pra gente usar aqui para fazer um pequeno exercício. Tem um personagemzinho aqui apontando, né? Eu vou fazer a construção dele aqui usando a minha técnica, mas inspirada nessa posição, né? Olha, ele desenhou uma menininha assim. Ele desenhou uma menininha assim. Ela tá com a carinha aqui. Deixa eu ver aqui, controle. Tá na posição assim, a linha dos olhos dela tá aqui. Ela tem um ombrozinho aqui. Deixa eu ver mais uma vez. Aqui ela tem um ombro elevado à frente. O tórax dela está mais redondinho, não está tão comprido, né?
aqui, por baixo, Ctrl. Através do desenho de blocos, eu consigo simular a mesma posição que ele fez aqui com ela, né? Essas linhas que eu faço aqui no meio servem para me indicar qual tipo de rotação que o tronco está tendo no momento, né? Ó, então aqui, aliás, o quadril, né? O tronco dela está nessa direção. O tronco dela está na direção completamente lateral, então eu não vejo essas linhas. Mas já o quadril eu vejo, porque ele está numa posição de 3/4. Ctrl. Aqui. Rotação, o eixo de rotação do quadril. Uma perninha à frente de apoio. Que interessante. Então, um pouquinho e aqui essa mão tá aqui por trás. Tá a mão aqui a articulação e tá a mão fechada, porque ela tá querendo bater em alguém, tá muito brava. Ó, então com a técnica de blocagem eu consegui repetir a posição que o personagem se encontra. Aqui, deixa eu colocar o pescocinho que eu esqueci de colocar. Aqui qual o passo seguinte? O passo seguinte é engrossar esse desenho. Vem aqui, Ctrl. Então, aqui ele desenha a primeira linha de ação, aqui ele faz uma blocagem no método dele, e aqui ele já engrossa. Ele fala da linha de ação, eu vou falar mais para frente, né? A linha de ação. Aqui ele mostra o desenho do esqueleto. Bem, aqui ele mostra a estrutura que ele desenha, começa a desenhar, né? É interessante que vocês notem que o maxilar F1, essa é uma dica que eu vou dar para vocês, né? O maxilar ele é solto da caixa craniana, então, ó, vou desenhar aqui, né? Dá uma zoada no desenho do cara aqui. Ó. Toda vez que vocês forem desenhar um personagem, leve em consideração
isso daqui que eu vou mostrar para vocês agora. Aqui é o olho, aqui é a têmpora. Aqui, ó, o maxilar, ele abre. É como uma alavanca. Ó, ele tanto vem para cá. Ele tanto fica aqui como desce. Vocês estão entendendo? Ele tem esse movimento, ó, maxilar. O eixo dele é aqui. O eixo dele é aqui. E ele tem esse movimento de rotação, tanto para cima quanto para baixo, independente do crânio. Se você souber isso ajuda muito você a fazer os desenhos mais legais, tá? Uma dica que eu dou para vocês. Vou continuar aqui. Aqui ele fala os diversos tipos de formato, né? Ó. Triângulo, círculo que você pode usar. Diversos posicionamentos da linha dos olhos, do nariz. Não existe uma regra fixa para isso, uma regra imutável. Aqui é a progressão da criação do personagem, ele começa com as formas básicas. Depois começa a melhorar elas. Aqui toda a progressão do avanço do desenho do... Dá um zoom aqui. Vou traduzir aqui para vocês, mas aqui você vê toda a progressão, todo o avanço da composição do personagem. Então ele fez primeiro a blocagem, quer dizer, em blocos. Depois ele foi avançando. Ele diz aqui, ó, comece com a linha de ação e adicione formas básicas. Mantenha, keep it simple, mantendo isso simples. Depois ele começa a adicionar cilindros e cubos. Para mim, isso daqui já é uma construção mais sofisticada, né? Minha blocagem é mais simples. Minha blocagem é assim. Deixa eu voltar aqui. Minha blocagem é assim. Porque daqui eu já engrosso para poupar tempo. Aliás, hoje em dia eu já desenho direto, nem uso mais essa blocagem. Ele fala dos tipos de narizes, né, que a gente pode usar. Deixa eu ir para não estender muito tempo, deixa eu ir para a parte de cabelos e tecidos. Então eu acredito que já deu para vocês terem uma noção do que é os blocos, né, a blocagem. Os blocos que formam a estrutura dos personagens. F39. Então aqui, ó, nós temos o desenho de cabelos.
cabelos. Vamos aqui, dar um zoom aqui. Então aqui, o que ele indica pra gente desenhar, como ele indica pra gente desenhar, é o cabelo dos personagens. Deixa eu dar um... Técnicas muito boas, inclusive, ensina aqui, né? Desenhar cabelo pode ser muito difícil por causa que ele consiste em milhões de fios individuais. Porém, desenhar o cabelo pode ser simplificado quebrando isso em pequenas partes. Comece desenhando o formato geral da cabeça, que seria aqui na primeira imagem, né? Seria nessa imagem, seria aqui. E depois adicionando detalhes. Work from big to small. Comece do mais difícil, do maior para o menor. Pense no objeto como uma forma. Think in 3D, que pense no objeto como uma forma com volume. E aqui ele fala, sempre comece com uma pequena forma e divida ela. Pequenas formas e divida elas. Tá, no caso aqui do personagem lateral, com esse cabelo mais estilo dread, assim, mais em bloquinhos. Ok. Eu uso muito dessas técnicas, né? Mas eu particularmente quis pegar esse livrinho, eu gostei porque está bem explicado, já tá bem com foco, né, do que a gente precisa de aprender aqui. Aqui ele fala que no desenho do cabelo nós devemos determinar primeiro a linha do couro cabeludo, onde começa o couro cabeludo. Começar com grandes formas, para já modelar o cabelo. Adicionar pequenas formas a essas grandes formas, adicionar os pequenos detalhes e já fazer o highlight. Ele já colocou o highlight aqui. Essa iluminaçãozinha aqui que vocês estão vendo, essa pequena iluminaçãozinha, ela é um dos itens mais importantes. Olha que zoom bacana que deu agora, caramba! Ô louco! Essa iluminaçãozinha aqui, ó. Pô, eu tô amando esse programinha aqui, meu, aqui, peraí. Essa iluminaçãozinha aqui era um dos itens mais importantes no desenho de cabelo. Porque mesmo que o cabelo não tenha essa sombra, com essa iluminaçãozinha você consegue definir os fios do cabelo. Definir os formatos do cabelo. Ok? Ele continua aqui, adds more shapes and details. School. Está dizendo aqui que os cabelos têm uma relação de volume, né? E de limitação pela hairline, que é a linha da raiz dos cabelos. Keep some space between the skull and the top of the hair. Ele diz para não grudar o cabelo no couro cabeludo.
que tem um volumezinho em cima, isso é quase óbvio, né? E assim, o cabelo ele é muito parecido com o tecido, né? O cabelo ele tem, ele sofre ação da gravidade. O cabelo sofre ação da gravidade. Isso é muito interessante a gente saber, porque ele sofre a ação da gravidade e das circunstâncias do ambiente. Se estiver ventando, se tiver eletricidade, ele arrepia, porque nem o cabelo de um... Né, vai fazer um doutor no laboratório, o cabelo arrepiado, Einstein no laboratório. Né? Então, divide hair from one paint your line, paint your line. Ele faz a divisão do cabelo, tá. Deixa eu ver aqui o que ele diz, deixa eu dar um zoom. Some more types about drying hair. A great way to practice to take a fashion. Ele diz aqui que é um meio interessante é você pegar uma revista e tentar fazer cartoons do que você está, uma revista de fashion magazine, uma revista de moda, e tentar fazer com os cabelos que você vê ali, você fazer cartoons daqueles cabelos, para você criar uma biblioteca de desenhos na sua cabeça. Todo desenho que a gente desenha, a gente memoriza. Design hairstyles into a few shapes supposed to try to break. Aí ele repete, tente dividir o cabelo em pequenas partes, hairstyles into a few, em poucos pedaços, sempre que possível. Não desenhar tudo de uma vez. Desenha pequenas partes e vai colocando detalhe. Você desenha o formato geral, a silhueta geral, mas não começar a desenhar uma pequena parte ali, pequenininha, encher de detalhe e partir para a próxima. Não, faz um apanhado geral e começa a adicionar detalhes. Fica mais fácil. Tudo que você observa como item geral para você desenhar de uma forma geral e vai acrescentando detalhes de forma distribuída e aumentando isso, melhora a composição de qualquer desenho. Porque quando você enche muito de detalhe em um desenho, você se perde. Costuma se perder. Então basicamente o desenho de cabelos, eu sigo essas dicas aqui que ele está mostrando e eu passo essas dicas para os meus alunos. Então vamos aqui para o desenho de roupas. No desenho de tecido, ele fala alguma coisa parecida com o desenho de cabelo. Vamos ver aqui. Clothing. People often, as pessoas frequentemente me perguntam como desenhar roupas. E I think you can. Eu penso que eu consigo chegar a elas um pouco como ele desenha igual eu. Um pouco como se estivesse. Ele pensa igual eu. Um pouco como se estivesse desenhando cabelos. It's some tiny loose that hangs around our body and gets pulled down by gravity. Então, ele frequentemente não gruda em alguns lugares do seu corpo. E frequentemente ele não se prende aos lugares do seu corpo e desce com a força da gravidade. Geralmente ele é liso em algumas partes e outras, pela força da gravidade, ele encontra algum elemento que bloqueia ele um pouco
e forma uma curva. Ele acompanha o movimento do corpo. The shape hangs down. Olha, ele está falando que isso daqui desce para baixo. The side gets pushed up because the arm is up. Isso daqui acaba sendo esticado porque o braço subiu. Tem um movimento de elevação do braço aqui. Em contraposição, você tem essas linhas aqui para baixo. É muito interessante, né? Você também tem a parte das curvas, né? Que é toda vez que um braço... Você tem um braço aqui, vou desenhar um bracinho. Você tem um bracinho. Toda vez que você tem uma mãozinha... E ela faz uma curva. Aqui é a manga. Toda vez que ela faz uma curva, no ponto de curvatura dela, você tem uma área de pressão. É necessário isso para desenhar personagens? Não, não é necessário. Desenhar personagens não tem muita regra, né? É uma coisa bem mais livres e gostosas que existem. Mas se você puder dar mais realismo, melhor. Né? Um pouquinho de nada de mais realismo, melhor. Uma coisa interessante é que ele fala também da questão da gravidade, né? O desenho prego aqui diz que a tensão, a dobradura, né? É bem interessante vocês estarem treinando isso, né? Uma coisa também, que o tecido, ele rasga, né? Você tem uma bandeira estendida. Suponhamos que ela tome um tiro de canhão. Vai acontecer isso. Eu nunca vi essa cena, mas eu imagino. Eu assisti desenho animado, né? Dos anos 80. Eu assistia desenho animado, então essas coisas aconteciam nos desenhos animados. Ó. Desenho também, coisa também tem essa coisa de rasgar, né? Então dá para se trabalhar o tecido de muitas formas. Aqui a bala de canhão passa aqui por dentro. Tem um erase aqui que é mais fácil apagar isso aqui. Pronto, aí tá mais fácil apagar aqui. Toma aqui. Tá. Aqui ele dá um exemplo parecido do que eu dei, né? Aqui ele dá um exemplo parecido do que eu dei. Ele fala de roupas e fala de tecido. Eu já juntei tudo isso no tópico. Tecidos e roupas, né? People often ask me how to draw clothing and I think you can actually... as pessoas frequentemente me perguntam como eu desenho roupas. E eu penso que atualmente... eu já li isso, né? Que atualmente eu abordo isso daqui como se fosse cabelo. Ó, e nesses exemplos que você pode ver aqui, eu tento manter tudo mais simples o quanto possível. Não adicionando muitas dobras em tudo, em qualquer canto. Também uso essas dobras para me guiar, para guiar meus olhos para as partes onde eu quero
Para guiar os olhos do observador nas partes que eu quero que ele olhe, que ele observe. No caso de você poderia fazer essa junção do braço com o antebraço, do antebraço com o braço, sem curvatura do tecido, mas não, ele faz a curvatura para que o observador olhe ali, que tem mais atenção. Like this example with the guy in the orange sweater, you can see she defolded from the sweater point to the rim. Point to the rim. Deixa eu ver aqui, ele faz referência a outra imagem aqui, peraí. Aqui ó, ele quer que o observador dê uma olhada na curva do suéter que o cara tá usando aqui, o casaco que ele tá usando, né? O casaco laranja. You can see the fold from the sweater pointing to the hand. Ele quer que você note que por ele estar chacoalhando a mão, ele faz uma curva, ele levanta o tecido da mãozinha dele, né? Esse cara aqui fazendo essas explicações aqui é fantástico. Eu peguei o exemplo dele porque o cara mata a pau aqui dando aula. no tutorialzinho dele aqui, ele matou a pau. Essas explicações aí. Eu gosto de tomar referência porque a aula vem corre mais, workshop corre mais solto assim, né? The cloth follows the shape of the body, it wraps around your limbs and follows our movement. Try to keep it dynamic and watch out for parallel and stiff lines. Ele diz aqui que a roupa segue o formato do corpo e se prende ao redor dos seus ombros. Não, ao redor dos shoulders é lombo. Limbs é joelho. Limbo é quadril. Puta, agora em inglês lascou, esqueci. Your limbs and follow your movement. Limbs é cotovelo. Eu sei isso. Try to keep... Eu não sou médico, né? Try to keep it... Faz um ano que eu aprendi inglês, então tá desses erros aí. Try to keep it dynamic and watch for parallel lines and stiff lines. Então para linhas paralelas aqui e linhas dobradas. Aqui, think of the flow. Clothing follows the shape. Think the lines are coming from one point. Que interessante. Nesse detalhe aqui que eu já ia passando aqui. Ó. Pense na fluidez do desenho, né? A água, quando ela escorre da torneira, qualquer objeto que ela bate, ela vai pegar o formato. O tecido, conforme o corpo, a superfície do corpo está fazendo pressão sobre ele vai criar um formato fluido também. Clothing follows the shape. O corpo segue a forma, a roupa segue a forma do corpo que ele está inserido nela. Sample the side. Think the lines are coming from a point. Pense que as linhas vêm de um ponto de pressão. O complexo vezes o simples. Complexo vezes simples, né? Toda vez que você tiver um ponto que ele tem linhas
dobradas, você vai ter um contraponto de linhas simples. É a mesma coisa aqui, ó. Você tem linhas dobradas. Ixi, Maria. Ó, a mesma coisa aqui, você tem linhas dobradas nessa posição. E o contraponto dessas linhas dobradas é essa linha suave. Então ele fala aqui, ó, complexo. E no oposto, o simples. É uma coisa a se pensar, né? Ó, uma linha complexa, oposto simples. O complexo, com várias linhas agarradas, é um ponto de junção e um ponto de pressão. Folding e de stretch. Então é isso aí. Vou dar mais algumas dicas aqui, vamos continuar. Que ele fala do tecido. Aqui vamos rapidinho para a gente terminar. Bem interessante a madeira, né? Comece com uma forma completa, big shape, uma forma grande. Aí adicione as dobras. How you can clearly see, você pode ver claramente que o vestido está flutuando no ar. On the side, the dress is separated from the body. Está separado, um lado está separado do corpo. E um lado está pressionado pela pele. Always have that contrast between both sides. Então é uma coisa que ele falou do simples, da posição mais simples, mais complexa. Então aqui você tem uma linha reta e aqui você vai ter variações. Ó, você tem uma linha, o ponto de pressão, você tem uma linha, as linhas mais, por esse exemplo aqui do lado. Aqui nesse ponto de pressão. No ponto de pressão você tem as linhas mais juntas. E no ponto que não há pressão, as linhas mais soltas. Aqui são os pés do personagem, a pressão que os pés fazem no tecido, que fazem o folding, né? Aqui ele tem uma curva muito interessante aqui, ó. O vestido, esse vestido aqui. Que aqui, ó, essa parte interna, né? O vestido ele tem uma parte aqui, outra parte interna aqui. Aqui ele faz assim. Aqui ele prende num pé que sai. E aqui ele tem outro pé que sai também. Tá bem interessante essas stretch to car squash. Tente variar o balanço entre esticar e encolher quando desenhando uma roupa. É o mesmo que eu expliquei antes, desenhando faces, né? No desenho de faces, no desenho da estrutura dos personagens, você também se estica, né? Essa alteração de formato. Mas basicamente é isso aí, a parte de tecidos, né? Então é isso aí, galera. Vamos me despedindo de vocês.
viu bastante coisa aqui, né? Aprendemos bastante coisa. É isso. Bem, até a próxima aula e até mais.